Aleluia! Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé, meus queridos. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 17. Glória a Jesus. Jesus é bom, não é? Muitos viajando no feriadão, mas nós estamos aqui dando glória, né? Quem não viajou, eu particularmente gosto de ficar no carnaval, de ficar na cidade. A cidade fica só pra gente, né? Tudo vazio, restaurante vazio, tá uma maravilha. Tem fila para nada. É um ponto, né? É uma perspectiva, né? A gente sempre tem que ver o lado bom das coisas. Marcos 10, 17. Diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Tomem assento. Glória a Deus. Boa essa palavra. Já podia a gente ir embora, já só lendo aqui, todo mundo dizendo. Mas vamos falar algo de Deus aqui. Essa palavra, ela sempre que eu a leio, eu medito, fala muito comigo. Sabe? Nós estamos falando de um homem que se aproxima de Jesus. Diga comigo: ele correu. Você me ajude. Então. Ele correu, se ajoelhou e perguntou. Olha que maravilha. Correu, se ajoelhou, perguntou. Até aí, perfeito. E é até aí que a gente consegue enxergar. A pessoa corre, se ajoelha. Tem muita gente assim. Corre, se ajoelha, pergunta. Tudo uma característica, sabe, de alguém que está fazendo aquilo que deve ser feito para buscar a Deus. Mas
ao longo da história você vai perceber que não é bem assim. Ao longo da história você vai perceber que não adianta apenas correr, se ajoelhar e perguntar. O coração tem que ter uma conexão. Tem que haver um perguntar querendo de fato receber a resposta de Deus. Um perguntar querendo aprender. Um perguntar querendo uma direção. Mas ele não estava ali atrás de direção. Ele estava ali atrás de validação. Ele queria validar aquilo que ele já vivia. Ele queria uma validação de Jesus na vida que ele já estava vivendo. E isso pode ser qualquer coisa, menos evangelho. Evangelho é transformação. Evangelho é pergunta para ser corrigido, para ser realinhado, para ser redirecionado naquilo que Deus tem para a minha e para a tua vida. E é a partir daí que Jesus entra em ação. Mas antes, o jovem vai além e chama Jesus de bom mestre. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz assim: por que me chamas bom? A bondade aqui, que é agatos, o bom, bondade agatocine, bondade do verbo, do grego, é algo que está além do conceito de bondade ocidental. O conceito de bondade, o conceito ocidental de bondade é um conceito que foi totalmente desvirtuado do seu conceito real. A gente confunde bondade com generosidade. Mas agatos, bom ou agatocine, bondade, é muito mais do que generosidade. É integridade, é santidade e generosidade. O conceito bondade que nós conhecemos e aplicamos aqui no Ocidente é um conceito, na Bíblia, o sinônimo dele é benignidade, que é generosidade. Ou seja, uma pessoa benigna é uma pessoa que ajuda sem perguntar, ajuda sem se interessar como você está. Então alguém chega até você: eu estou precisando disso aqui, você pode me ajudar? Você tome aqui, vai matar, Deus abençoe. É você sair ajudando um, ajudando o outro, mas você não está preocupado para que caminho aquela pessoa está indo. Não está preocupado com o futuro daquela pessoa. Mas a bondade é diferente. A bondade, ela quer saber, ela não te ajuda por ajudar. Ela te ajuda e ela diz assim: você está assim porque você está no caminho todo errado. Você está assim porque você está fazendo coisas que estão desagradando a Deus. Então a bondade, agatos, agatocine, bom, agatos e bondade, agatocine, significa não apenas ajudar dentro do contexto material, mas redirecionar a pessoa para dentro de uma vida nos padrões de Deus. Então, quando aquele homem chega para Jesus e diz assim: bom mestre, Jesus diz assim: por que você está me chamando de bom? Não existe ninguém bom além de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se só Deus é bom e você está me chamando de bom, então eu sou Deus. E eu vou te mostrar que eu sou Deus. Eu vou sondar o teu coração. Eu vou sondar você. Eu vou olhar para você. Só que Jesus vai agora atraí-lo para uma armadilha santa. Porque ele perguntou: o que farei? Jesus disse assim: não, vou te responder. E quando Jesus vai responder o que farei para herdar, Jesus faz com que a observância da lei com perfeição, ele vai mostrar que observar a lei com perfeição não depende apenas de uma atitude prática. Tem que haver uma coerência entre aquilo que você faz,
aquilo que você pensa e a intenção do seu coração. Porque existem pessoas que podem fazer o bem com intenções erradas. Vídeos políticos que nós temos, né? Está ali fazendo bem, toma-lhe Instagram de lado, Instagram do outro. Porque na verdade ele está ali para fazer, porque ele quer o voto, ele não está. Mas no Evangelho, Deus ele prescruta o teu coração. Ele sonda você. Ele sabe quem você é. Então quando ele pergunta o que farei, Jesus vai trazê-lo para dentro do padrão de Deus. Porque o jovem achava que a sua observância era perfeita. Então o que é que Jesus diz? Jesus sabe os mandamentos. Eu vou ler aqui os mandamentos aqui. Jesus diz assim: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. O que é que Jesus faz aí? Isso, deixa aí. Jesus faz um recorte dos 10 mandamentos, lançando luz sobre os mandamentos que enfatizam o nosso relacionamento com o próximo. Ele não cita o primeiro mandamento aí. Ele não cita o 4º mandamento. Ele está fazendo um recorte dos mandamentos, do decálogo, dos 10 mandamentos que tem a ver com o nosso relacionamento com o outro. Então Jesus já está mostrando aonde ele vai chegar. Jesus quer mostrar para nós que o Evangelho, que está a fazer a vontade de Deus, não pode ser algo interno apenas. As pessoas precisam perceber isso em você. Essa graça que você carrega, esta unção que você carrega, esse poder que você diz que tem que afetar ao outro que está perto de você. Quem me entende aqui nessa manhã? Não existe uma graça imanente, uma graça que não se manifeste, uma vida com Deus que é só secreta, interna. E Jesus está dizendo assim: você conhece os mandamentos? Eu vou te mostrar os mandamentos. E ele cita os mandamentos, ele cita o recorte que tem a ver com o outro. Ele cai na armadilha. Jesus prepara a cama para ele. E ele diz assim: eu tenho feito todas essas coisas desde a minha mocidade. Meu Deus. Ah, irmão, Jesus faz assim com a gente. Ele nos chama. Porque o que é que Deus quer? Deus quer revelar para nós o que realmente quem realmente nós somos. Sabe? Jesus queria mostrar para ele que o que ele estava pensando acerca de fazer algo não é fazer, é ser. Para herdar a vida eterna, você não precisa fazer algo, você tem que receber a identidade de filho de Deus. Quem me entende aqui? Por quê? Porque as nossas obras de justiça, a Bíblia diz que são como um trapo de imundícia diante de Deus. Não servem para nada. Então o que Jesus está dizendo para ele não é o que você faz, é o que você é. Servir a Deus está além de cumprir normas e regras, mas é uma questão de entrega. Diga comigo, de renúncia, de rendição. E você vai ver isso no final do texto. Eu vou chegar lá depois. Do que realmente o texto está falando. Então, quando ele diz: já os tenho feito desde a minha mocidade, buscando a validação, buscando a anuência, nós precisamos entender por que é que nós estamos buscando a Cristo. Você já se perguntou isso? Por que você busca a Cristo? Por causa dos seus favores ou por causa das suas dívidas? Porque isso faz toda a diferença. Por que você vem à igreja? Existem pessoas que têm um conceito totalmente
distorcido sobre o porquê nós temos que buscar a Deus. Ah, pastor, eu tenho que buscar a Deus porque eu quero ser abençoado. Está errado isso. Porque no momento que você chega aqui, você já está em dívida. A sua conta é negativa. Como que você quer crédito? Então todas as pessoas que vêm diante de Deus em busca de um crédito, como aquele homem, em busca de um crédito de Deus, é porque ele não entendeu quem ele é. Ele não entendeu qual é a situação em que ele está. E o que é que Jesus vai fazer agora? Jesus vai revelar o interior daquele homem para ele mesmo. Não é para Jesus. Jesus sabe quem ele é. É isso que está acontecendo aqui. E a pergunta é: quem era aquele jovem? E é interessante que Mateus vai dizer que Mateus chama ele de jovem. Marcos diz que é um homem. Lucas diz que é um príncipe. Cada evangelista põe uma perspectiva, mas Jesus sabia quem ele era. Deixa eu te falar, Jesus te conhece. Talvez alguém olhe para você e te chama de princesa, de príncipe. Talvez alguém olhe para você e te diga assim: você é um homem, você é uma mulher, você é madura. Talvez alguém olhe para você e diga assim: você é um menino, você é um jovem. Mas deixa eu te dizer, Deus, Ele prescruta a tua alma. Ele te conhece completamente. Não adianta se esconder de Deus. Tremendo, né? Os evangelistas, na sua visão humana, um chama ele de príncipe, o outro chama de homem, o outro chama de jovem. Aí Jesus diz assim: eu vou lhe mostrar quem você é. Você está diante daquele que te enxerga. Jesus olhou para ele. Quando ele disse assim: eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. Olha o texto. E Jesus, diga, olhando para ele. Que coisa forte. Quando Jesus, o próprio Deus encarnado, olha para ele. Ele quem? Ele verdadeiro. Ele não olhou e não viu. Ele não viu um príncipe. Ele não viu um homem. Ele não viu um jovem. Ele viu o eu verdadeiro. O amou e disse: falta-te uma coisa. Ah, Jesus. Irmãos, e Jesus disse assim: olha, você vai ter que vender tudo que você tem, dar para os pobres, vir, tomar sua cruz e me seguir. No meio da indústria, que eu trabalhei muito na indústria, uns 15 anos, quando um funcionário errava, mas o mesmo ainda era interessante para a empresa, ele era chamado a atenção. O chefe chamava na sala, conversava, e errava de novo, conversava. Mas lá na indústria, eu não sei como é no comércio, nunca trabalhei em comércio, mas na indústria é assim. Quando a empresa perde o interesse na pessoa, a empresa não reclama mais com a pessoa. Deixa ele quieto, deixa ele fazer o que ele quer, porque ele já está na lista de corte. É assim. Sabe? Lá é assim, é assim. E é por isso que a Bíblia diz que Deus repreende aquele a quem ama. Provérbios 3,12. Hebreus 12,6 diz que o Senhor corrige o que ama. Então quando Jesus olha para ele, e Marcos, só Marcos diz isso, que é a visão de Pedro, e Pedro está dizendo assim: e ele o amou. Como é que Pedro sabe que ele o amou? Por causa daquilo que Jesus disse a ele. Por causa da palavra dura que Jesus disse a ele. Pedro diz assim: o mestre amou ele.
O mestre queria trazê-lo para si. Então a gente precisa entender como é o amor de Deus. E aqui está uma das maiores manifestações do amor de Deus. Porque é por isso que a Bíblia diz que Deus ama, Deus corrige aquele que ama. Deus repreende aquele a quem ama. Porque Deus está interessado em você. Deus quer que você esteja ao lado dele. Deus quer caminhar com você. Quem está me entendendo aqui? Deus quer que você viva tudo aquilo que ele preparou para você viver. Só que hoje nós estamos nesse tempo aí louco, irmãos, que ninguém pode ouvir nenhuma palavra dura, que já fica todo, sabe? E isso foi profetizado por Paulo. Paulo profetizou em 2 Timóteo 4,3: pois virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas desejosos de ouvir coisas agradáveis, cercar-se-ão de mestres segundo os seus desejos. Esta profecia já se cumpriu no nosso tempo. Isso aqui já é realidade para nós. Aí eu pergunto a você: se você estivesse no lugar do jovem rico, será que iria acontecer a mesma coisa? A gente precisa entender que quando Deus nos chama para um alinhamento, quando Deus mostra para nós, e Deus ele nos leva a situações na nossa vida, para que a gente enxergue o que está dentro de nós. Coisas que a gente não está enxergando. Coisas que a gente está às vezes maquiando. E é necessário Deus nos colocar em situações constrangedoras, como os pentecostais dizem assim, no estreito, para que a gente ponha aquilo para fora. E quando a gente se enxerga, a gente toma um susto. Meu Deus, eu sou assim. Meu Deus, eu estou fazendo isso. E Deus diz assim: pronto, agora venha. Está vendo quem você é? Está vendo? Porque como é que Deus vai nos tratar aquilo que nem nós estamos enxergando que temos? É por isso que Deus tem que extrair. Deus tem que trazer para fora. Então Jesus está fazendo o quê? Ele olha, ele ama e ele extrai para fora aquilo que aquele homem realmente era. Um amante da riqueza, apegado às riquezas. Sabe? As palavras que nos contraria, vindas da parte de Deus, são as que nos dá vitória, são as que nos cura, são as que nos liberta, são as que nos garante salvação. É a questão do remédio amargo que sara. Deus não está nem aí. Olhe para o irmão e diga assim: Deus não está nem aí para a sua cara feia. Ele vai te dar, se for necessário, Ele vai te dar um remédio amargo. Eu me lembro até hoje de minha mãe. Eu com 10, 9, 10 anos. Ela tinha um bendito de um chá lá, que toda vez que a gente começava a tossir alguma coisa, pegava aquele bendito do chá. Eu me lembro. E a gente queria colocar açúcar. Ela disse: não pode colocar, senão tira o efeito. Ó. E aí eu aprendi a beber o chá sem sentir o gosto. Eu aprendi que tapando o nariz. Eu me lembro até hoje a cena, eu de noite, antes de dormir. Não, tem que tomar antes de dormir. Eu pegava, aí só sentia o gosto no final, quando tirava. Depois que eu peguei essa técnica, aí eu disse: olha, dá para ir, né? Então Deus não está nem aí se você vai fazer cara feia. O que Deus quer é que você seja curado. Deus quer que você seja totalmente liberto, que você esteja pronto para receber tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Sabe, irmãos? É tremendo isso. As palavras. Imagine, Nicodemos, vamos ter uns exemplos na Bíblia. Foi lá, de noite, escondido. Jesus, você tem que nascer de novo, meu mestre. Você tem que nascer de novo. Nicodemos. A mulher samaritana, no poço. Vai lá pegar o teu marido. O teu marido.
Esse é o discipulado de Jesus. Jesus não aliviava ninguém não, irmão. Eu estou achando que se Jesus fosse pastor de uma igreja hoje, acho que a igreja não estaria muito cheia não, viu? Não. Do jeito que ele pregava aqui, pessoal, aquele pessoal, pô, Jesus está muito, eu vou para outra igreja, aquela igreja ali, não. Quem é o pastor? Jesus. Não, eu quero outra igreja. Tá, Jesus está muito... Imagine, um mestre chega lá, um príncipe de Israel, chega lá e diz assim, olha, você tem que nascer de novo, mestre. Senão você não vai entrar no reino do céu, não. Imagine, o cara era príncipe de Israel. E Jesus larga uma pancada dessa. Então eu quero que você entenda o que está em jogo aqui. É o discipulado. Diga comigo, é o discipulado. Como o pastor, o bispo Watson pregou muito bem na quarta-feira. São os ensinos árduos que não podem ser suavizados. Irmãos, existem ensinos que Deus vai te chamar. Ele não vai suavizar, porque não pode, vai te estragar. Você já viu a lagartinha quando está lá para se transformar em borboleta? Você não pode rachar o casulo dela. Você não pode facilitar ela sair do casulo. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai prejudicar a força das suas asas. Você vai prejudicar o pulmãozinho dela, porque ela vai estar com o pulmãozinho fraco. Ela não vai criar os músculos necessários, ou, né, não sei se tem músculo, mas estou dentro da visão humana, né? Para que ela possa ficar ali, voar. A mesma coisa é eu e você. Então às vezes a gente fica pedindo a oração, Senhor, me tira, me tira, me tira. Não, a oração é me dê força, me capacita, me reveste de graça para eu passar por isso. Porque quando você passar pela luta, pela dificuldade, você estará melhor do que antes dela. Você estará mais forte. Quem está me entendendo aqui? Você estará, aleluia, capacitado para receber de Deus coisas grandes e para a glória dele. Então quando Jesus disse os mandamentos, o jovem, eu disse, isso aqui é muito forte. O jovem mostrou a Jesus o que ele tinha, o que ele já estava fazendo. Mas Jesus estava preocupado com aquilo que estava faltando. O jovem, não, eu já faço isso. Jesus disse assim, não, eu não estou preocupado com o que você já faz. Eu estou preocupado com o que está faltando. Deus não está preocupado com o que você já faz. Ah, pastor, porque eu já... Ah, Deus, porque eu já sou, né? Já passei por essa aqui, já estou... Né? E a gente já começa a se achar, né? Muda até a voz, a paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Quando já entra, né? Já faz, já... Bíblia, compra uma Bíblia maior, né? Tem gente que já, né? Já bota uma roupa diferente. Aí diz, Deus não está preocupado com que Deus a preocupação de, não é que Deus não está preocupado, Deus está mais interessado, mais preocupado com o que está faltando em você do que com o que já está dentro de você. Por quê? Porque Ele quer concluir a obra. Ele quer terminar a obra. Imagine você é um construtor. Aí você chega na sua casa, está lá construindo. Aí o pedreiro diz assim, rapaz, o banheiro está quase pronto. Só falta o vaso, a pia. Mas aí, 90% pronto. Dá para usar o banheiro? Quem está me entendendo aqui hoje? Construiu 4 paredes, botou piso, botou tudo, botou lâmpada. Mas falta, botou porta. E aí você chega lá, o pedreiro, não me dê meu dinheiro, aí me dê 9. Sim, mas o banheiro não está pronto. Não, rapaz, só falta eu colocar o vaso e a pia e a torneira. Aí você diz assim, sim, eu vou usar esse banheiro. É sala? É um banheiro. Então o banheiro não está pronto. Então qual é a sua preocupação? Diga, terminar
a obra. Deus está te chamando hoje, porque Ele quer você pronto. Ele quer que você fique pronto. Então, ao invés de você ficar dizendo para Ele o que você já tem, pergunte a Ele o que está faltando. Não pergunte a Ele o que você tem que fazer. Pergunte a Ele o que está faltando em você. Porque é aqui que entra o discipulado. Então, quando Jesus olha, Ele diz assim: olha, falta-te uma coisa. Diga comigo, não foram 2, nem 10, nem 20. Uma coisa só. Ele estava quase lá. Mas quase, irmão, quase Zico faz o pênalti. Lá na Copa de 82, né? Perdeu o pênalti, quase faz. Quase Pelé faz aquele gol do meio campo. Se lembra? Quase. Mas não fez. Diga pro irmão, quase é nada. Diga, falta-te uma coisa. Então existem situações na nossa vida, existem pessoas que ainda não estão vivendo o deslanchar de Deus, ainda não estão fazendo a travessia, porque está faltando uma coisa só. Uma coisa só pode te impedir de viver a promessa de Deus. Existem coisas que não. Mas Jesus olhou. Ele tinha outras coisas para melhorar? Tinha. Não é que ele era perfeito. Ele tinha outras coisas para melhorar. Mas só uma coisa estava impedindo ele de viver a verdadeira vida com Deus. Então a gente tem que mudar a oração, né? Não é o que eu tenho que fazer, é o que falta. É Deus revelar o teu coração para você mesmo, para que você destrave a sua vida neste ano. Meu Deus do céu, é forte isso aqui. Porque você vai fazer essa travessia. Como disse o bispo, você vai atravessar. Não é apenas travessia, é atravessar. E você tem que entender isso. Eu preciso atravessar. Jesus chamou aquele homem para uma jornada, irmãos. E ele não estava pronto. Estava faltando uma coisa. O banheiro todo bonito. Aqueles revestimentos, hein? Hoje, a gente tem uns pisos de 1,5 metro, irmão. Você chega num banheiro, aquele negócio, né? Você diz, meu Deus. Agora imagine, você chega num restaurante chiquérrimo. E aí você chega, entra no banheiro, aquela coisa chique demais. Aquelas coisas de 2 metros de altura. Cada revestimento, né? Você olha assim, meu Deus, coisa linda. Mas não tem água. Está faltando só uma coisa. Só água. Que adianta? Aí você vai bater lá, vai estar lá a placa fazer igual o pessoal de Recife. Interditado. E você olha, meu Deus, que banheiro chique, irmão. Por que não pode usar? Ah, é porque deu um problema aí, está sem água. Só está faltando uma coisa. Quem está me entendendo aqui? E às vezes essa coisa, Deus já está falando com você. Deus vem batendo na tecla, meu filho, minha filha. E você, não, Deus, não, porque eu estou fazendo isso aqui, viu? Eu estou aqui, ó. O senhor está vendo que eu estou. Eu fui lá, ó. Eu estou. E Deus, meu filho, mas isso está faltando lá, ó. Ó, está faltando. Eu preciso que você resolva aquilo ali, ó. Eu preciso tirar isso aí de você. Eu preciso te chamar para um secreto.
para uma intimidade, porque eu preciso tirar isso de você, ou pôr isso em você. Porque no caso aqui é faltar. E o que é que faltava para aquele jovem? Pedro responde no final do texto. Quando Jesus diz assim: olha, é difícil, é impossível. É mais difícil do mundo é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo entrar pelo fundo da agulha. E aí tem essa polêmica desse povo. Meu Deus, abençoe esse povo. Diz que o fundo da agulha era um negócio no muro. Não, não é. Porque não é nada de muro. Você vai ver essas interpretações aí de... Não é. O fundo da agulha era de fato uma... Como é a figura de linguagem que você... Hipérbole de Jesus. Por que não era agulha era agulha mesmo? Era. Porque o termo que Lucas, que era médico, usa para agulha é a agulha cirúrgica. A agulha que eles faziam cirurgia na época. Que fazia os pontos. Entendeu? Então é por isso que a gente entende que não é o povo. Não, é porque naquele tempo nos muros tinha uma passagem. Não é nada disso. Era agulha mesmo. Jesus está usando uma figura, uma linguagem hiperbólica. Entendeu? Para poder chamar a atenção. É mais fácil um rico, um camelo entrar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí Pedro assustou. Pedro disse: Senhor, nós deixamos tudo, viu? A gente deixou tudo. Então, como é que você sabe o que é que está faltando? Pela interpretação dos discípulos. Por aquilo que Pedro entendeu. Então, o que foi que Pedro entendeu? Que tudo que nós temos, não é que você tem que deixar tudo, ir embora e sair. Não, não é isso. Quando Jesus diz assim, eu vou ler que o texto é muito lindo, né? Jesus falando, tudo é lindo, né? Tudo que Jesus fala é lindo, irmão. Aqui, ó. Ele diz assim, ó: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado, diga comigo, casa. Me ajude a pregar aí. Vai ficar bonito na transmissão. Casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho. Deixar aí é o que, pastor? Deixar aí é deixar à disposição de Deus, para Ele fazer o que Ele quiser fazer. Sabe? Você tem um carro e você chega para a pessoa e diz: olha, o carro está à sua disposição aí. É meu, mas se você quiser levar, usar, fazer, é com você. Esse é o deixar aqui. Porque se Deus, caso peça isso de você, você não vai ter dificuldade nenhuma em dar. E que o que é o deixar é o se desapegar. Aquilo não pode ser um tesouro na sua vida. Seu filho não pode ser seu tesouro. Sua esposa, seu esposo, seu trabalho, sua casa, sua fazenda. Não. Porque aonde está o seu tesouro, aí está. E onde é que tem que estar o nosso coração? Em Deus. Quem entendeu até aqui? Então você não pode. Ah, meu tesouro. E se um dia Deus diz assim: olha, estou querendo ele para mim, viu? Vou mandar lá para o outro lado do mundo. Vai ser missionário lá. Vai trabalhar lá porque vai ser um grande empresário lá na Austrália, porque eu vou, através da vida dele, eu vou ganhar outros empresários lá. Ah, meu filho, não, quem pensa que ele ia morar aqui no mesmo bairro? Eu já estava vendo aqui uma casinha para ele, e com não sei o que lá. Nada, tchau, é meu. A minha irmã é uma pegada, minha irmã, eu amo minha irmã, porque minha irmã é meu tesouro. Jesus disse assim: sua irmãzinha, bora. Tem um mistério ali para você, do outro lado do mundo. Venha. Não, você vai para o interior agora. Por quê? Entende agora aqui o que é isso aqui?
Jesus está dizendo, Pedro entendeu isso. Só que o que aconteceu com os discípulos? Eles largaram tudo de fato. Aí Pedro disse, nós deixamos tudo, viu? Aí Jesus disse assim, olhe, todo aquele que deixar todas essas coisas que eu falei aqui, que não receba 100 vezes tanto. Já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos. O que é que Jesus está dizendo? Que Ele pode tirar a sua irmã, levar ela para longe. Ela pode tirar a sua mãe, recolher a sua mãe, o seu pai. Mas Ele vai te dar várias pessoas dentro da igreja, que será a sua mãe, que será o seu pai, que terá quem está me entendendo aqui? Um amor semelhante, que serão como seus filhos. Aí diga assim, com perseguições. O povo não gosta desse negócio, mas eu vou lhe explicar por que com perseguições. Irmão, eu já expliquei isso aqui uma vez, vou explicar de novo. Quando você é alvo da bênção de Deus, a bênção não vem junto, sozinha. Tem um pacotinho bem pequenininho do lado assim, ó, que são os invejosos. Porque os invejosos validam a bênção de Deus. Como assim, pastor? Ele valida porque o invejoso fica querendo ter o que você tem. Então ele está dizendo que o que você tem é bom. Então, por que a perseguição? Porque as pessoas, ou elas vão se render ao seu Deus, ou elas vão ficar porque elas não querem largar a vida delas para viver a vida que Deus está propondo. Então, como elas não querem largar, mas querem ter, elas não aguentam, então elas perseguem. Quem quer ser abençoado aqui, levanta a mão. Até o irmão Gilmar aqui levantou a mão, mesmo com a mão enfaixada, levantou a outra, ó. Diz assim, Deus, eu estou aqui, viu? Né? Eu estou aqui, papai. Por que é isso? Então a gente tem que se acostumar. Eu já falei, ela estava aqui hoje de manhã, a irmã veio me dar um abraço. Já falei, uma irmã me ligou chorando, desesperada, pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu disse, o que foi, santa de Deus? Eu estou sendo perseguida. Minha vida está um inferno. Conte aí de onde vem esse inferno, essa perseguição, meu pai. Porque meu chefe me promoveu para ser gerente do shopping. E meu colega achava que era ele. E agora ele está me perseguindo. Eu não sei o que fazer. Ele disse, você pode ir lá desistir da vaga, né? Você deixa, chega para o seu chefe, liga para ele e diz assim, olha, eu não dá para mim não. Eu prefiro uma vida sem perseguição. Eu prefiro uma vida sem invejosos. Eu quero paz. Tem essa possibilidade, entendeu? Quem quer paz aí? Uma vida sem perseguição. Ninguém vai te invejar. É só você ter uma vida medíocre. Ninguém vai te invejar. E você vai estar cheio de amigos. Porque quando você começa a despontar, o filtro começa, né? Quem está me entendendo aqui? Aí eu disse a ela, minha filha, se acostume com isso. Ou você se acostuma, ou você... Mas como assim é? Você tem que se acostumar com os olhares, com as piadinhas. Você tem que se acostumar com isso, porque você está... As pessoas só estão olhando para você, elas estão vendo a bênção de Deus.
Elas estão vendo a graça de Deus na sua vida. Então elas ficam, alguns reagem se aproximando porque querem receber, querem conhecer o caminho, quem está me entendendo? Outros reagem perseguindo porque não aguentam, não querem a entrega, não estão prontos para se render, para entregar. Depois disso, ela entendeu o que é a paz que Deus dá. A paz que o mundo não pode receber. E essa paz, eu encerro aqui, ela é simbolizada, um certo quadro, um senhor e um jovem estavam numa galeria de arte e tinha 2 quadros. Um quadro era um lago calminho, com cisne, nadando no lago com aquelas ondinhas, né? Passando. Aí o jovem ali olhando, que coisa linda. Aí chegou o senhor do lado. E o outro quadro, olhando para o jovem, né? Para a reação do jovem aos quadros. E o outro quadro era uma cachoeira, uma queda d'água. E do lado da queda d'água, incrustado numa rocha, um galho de árvore e um ninho ali naquelas zoada. E os passarinhos lá, os filhotes, e a mãe alimentando o filhote. Aí o Senhor disse assim: para você, qual desses quadros representa a paz de Deus? Aí o jovem: o cisne, olha que coisa linda, olha Deus aí, ó. Aí eu disse: não, a paz de Deus é representada por esse quadro aqui. No meio da turbulência, do ruído do mundo. Olha como estão os passarinhos ali. Eles estão desesperados? Não. Porque eles sabem que eles estão seguros. Porque a mãe deles está ali, alimentando. Eles estão em um lugar alto, privilegiado. E aí, irmão, quer ir para o lago ou quer ir para o alto? Você tem que se decidir hoje. Porque o que Jesus está te chamando hoje aqui é para essa vida de discipulado, de rompimento, de travessia. E você precisa estar pronto. Fique de pé. Você precisa estar pronto. E eu encerro aqui, eu não falei isso mais cedo, mas eu acho que é Lucas. É Lucas. Lembra que Jesus disse assim: é mais fácil um camelo entrar por um buraco? Quão difícil é. Depois ele amplia a visão. Ele diz assim: aqueles que confiam nas riquezas. Primeiro ele diz: os ricos, quão difícil é um rico. Aí depois, quando assustou, ele: peraí, vou explicar melhor. Aqueles que confiam nas riquezas. Ou seja, não é só o rico, porque a pessoa pode ser rica e não confiar nas riquezas. E aí os discípulos ficaram: meu Deus, isso é muito difícil. Aí Jesus disse assim: para os homens é difícil, mas para Deus é fácil. Aí, se você olhar em Lucas, se não me engano é em Lucas, logo após esse discurso, Jesus entra em Jericó e salva o homem mais rico da cidade, Zaqueu. Tremendo, né? Ele entra e salva o homem mais rico da cidade. Então, não é a riqueza, porque Deus dá riqueza. Salomão diz que a riqueza é um dom de Deus, mas é o apego à riqueza. Quando Zaqueu foi impactado por Deus, ele disse assim: eu vou devolver 4 vezes mais aquele que eu defraudei, aquele que eu enganei. E vou dar minha metade da minha riqueza para os pobres. Porque Zaqueu conheceu o verdadeiro tesouro, a presença de Deus. Zaqueu fez o que o jovem rico não conseguiu fazer. Olhe para o irmão e diga: assim é fácil, meu irmão. Talvez você está dizendo aí: é difícil. Esse caminho que Deus está me chamando é difícil para você. Mas se você se render, vai ser fácil. Para Deus é fácil. Deixa Ele te conduzir.
Deixa Ele te guiar. Ele está te chamando para esse lugar. Quem está me entendendo aqui? Ele está te chamando para esse lugar de transformação, este lugar de aperfeiçoamento, este lugar que você vai se encher cada vez mais dEle, da presença dEle, em que você estará pronto para viver tudo aquilo que Ele tem na sua vida. Aleluia. Feche seus olhos. Eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero orar pela tua vida. Porque esse é o mês da prontidão. E sabe, Deus quer que você esteja pronto. Deus está te chamando para isso. E talvez está faltando apenas uma coisa. Apenas falta uma coisa em você. E Deus está dizendo: meu filho, vem, entrega, se rende, entrega para mim. Falta só uma coisa. Você está quase lá. Falta muito pouco para eu fazer. Ei, Lamaia Sé. Se essa palavra saiu, falou no teu coração, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você entendeu que Deus falou com você, vem aqui à frente. Oh, Remandaraia Sé. Oh, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia, nós queremos viver a tua plenitude. Aleluia, nós queremos viver a tua plenitude. Não queremos ser um carro sem combustível. Não, não, não. Aleluia, uma lâmpada que não acende. Vem, Espírito Santo. Deus está te chamando hoje, porque Ele quer você pronto. Ele te quer pronta. E só está faltando uma coisa. E Ele está dizendo: entrega. Entrega. Entrega nas minhas mãos. Se rende hoje. Oh, Espírito Santo, trabalhe em nossos corações. Faz a tua obra, Espírito de Deus, em nós nesta manhã. Manifesta hoje o teu querer, o teu agir, o teu operar, ó Deus. Em nome de Jesus, nos desprende dessas amarras. Nos desprende dessas amarras, porque nós queremos te seguir. Nós queremos te seguir, Deus. Sim, sim, Deus, vem nessa manhã e nos arranca deste lugar de paralisia, deste lugar de apego, deste lugar de idolatria, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, para que estejamos prontos para estar contigo, para caminhar contigo, para te servir, para atravessar contigo. Oh, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Aplauda o Senhor nesta manhã. Aplauda o Senhor. Aplauda Ele. Tome assento. Deus é fiel, Deus é lindo, Deus é tremendo. Meu Deus.